Aula gravada da semana de 28 de setembro a 2 de outubro. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Observe a situação a seguir, em que Cássio e Leonardo conversam sobre o resultado final do campeonato de basquete da escola que estudam. Então vem a fala do Leonardo. Perdão, do Cássio. Leonardo, seu time não é tão melhor do que o meu. Se, se uma de suas vitórias fosse nossa, estaríamos com o mesmo número de vitórias no campeonato. Aí vem a fala do Leonardo. Cássio. Mas se uma de suas vitórias fosse nossa, estaríamos com o dobro do número de vitórias. Então, podemos fazer o seguinte, ó. Chamar o número de vitórias do time do Cássio de X e chamar o número de vitórias do time do Leonardo de Y. E aí, vamos às informações. Então, aqui nós temos a informação do Cássio. O que o Cássio disse? Se você observar, tem aqui a fala dele, ó. Cássio diz assim: se o seu time, fala para o Leonardo, né? Se o seu time não é tão melhor do que o meu, se uma de suas vitórias fosse nossa, estaríamos com o mesmo número de vitórias. Então, ó, se o time do Leonardo cede uma vitória, ou seja, vai tirar uma do Y, né, que é o número de vitórias do Leonardo, se você tirar uma deles e acrescentar para o time do Cássio, eles vão ficar com o mesmo número de vitórias, ou seja, y menos 1 é igual a x mais 1. Agora a informação do Leonardo, ó. Se acrescentar uma vitória ao time do Leonardo, ele vai ficar com o dobro de vitórias do time do Cássio. Então veja, então y mais 1 é igual a 2 vezes x menos 1. Né? X e y pertencem ao conjunto dos números naturais por se tratar do número de vitórias, né, de cada time. Então, olha aqui, ó. Esse sisteminha aqui, essas duas equações, a gente pode fazer por tentativa e erro para descobrir qual é o valor de x e y, ou seja, o número de vitórias do time do Cássio e o número de vitórias do time do Leonardo. Se você atribuir x igual a 4 e y igual a 5, substituindo aqui, ó, a gente vai ter 5 menos 1, que vai dar 4, é igual a 5 mais 1, ou 4 mais 1. Não, né? 5 menos 1 vai dar 4 e 4 mais 1 vai dar 5. Então, isso a sentença não vai ser verdadeira. Então, os valores não são 4 e 5. Se você atribuir valores x igual a 6 e y igual a 7, então a gente vai ter assim, ó, 7 menos 1. Será que é igual a 6 mais 1? Também não, né? 7 menos 1 é 6 e 6 mais 1 é 7. Se você tentar com 5 e 7, olha só, x igual a 5, y igual a 7, 7 menos 1 vai dar 6. 5 mais 1, 6 também. Vejam que a sentença fica verdadeira. Então, para essa equação aqui, para a informação do Cássio, né, você tem esses valores aqui, ó, 5 e 7. Agora, preciso saber também se elas valem para a informação que o Leonardo trouxe. Então, substituindo lá. Por que eu não substituí as outras aqui, nesses números aqui, ó, x igual a 4, y igual a 5? Uma vez que não deu verdade, que a sentença não foi verdadeira na informação do Cássio, não é necessário substituir na do Leonardo. Então, essa aqui foi verdadeira para a informação do Cássio. Agora, vamos ver se ela vai ser verdadeira também para a informação do Leonardo. 7 mais 1 é 8, e 2 vezes 5 menos 1 é 4, 2 vezes 4 também é 8. Então, 8 igual a 8, a sentença é verdadeira. Então, os valores de x e y são, né, 5 e 7. Isso quer dizer o quê? Que esses valores 5 e 7 satisfazem as duas sentenças. Você substitui aqui, ó, nas duas, e as duas sentenças serão verdadeiras, ou seja, vai ser solução dessa situação aí, tá? Bom, vamos avançar aqui para pares ordenados no plano cartesiano. Como é que eu faço para construir um par ordenado, para localizar um par ordenado num plano cartesiano? Olha, se em um plano traçarmos duas retas numéricas com orientação crescente, como apresenta aqui a figura, ó, crescente, menos 4, menos 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, né? É o eixo Y, tá aqui o eixo Y, né? E a outra, na horizontal, também na ordem crescente, menos 4, menos 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, é o eixo X.
que é o eixo das abscissas. Então, aqui a gente tem, onde as retas se encontram, chama-se origem dos eixos, e aqui nós temos um par ordenado, onde x vale 0 e y vale 0. Então, vamos à leitura aqui, ó. Estou esclarecendo tudo isso aqui, ó. A reta horizontal é o eixo x, que é o eixo das abscissas. Foi esse aqui que eu falei, eixo x. A reta vertical é o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas. Está aqui o eixo das ordenadas, né? O ponto de interseção entre as retas, né, que é aqui, ó, nesse ponto zero, é o par ordenado denominado de origem, né, que é o 0, 0, é a origem dos eixos. E o plano determinado por esses dois eixos é chamado de plano cartesiano. Então, aqui você tem um plano originado por essas retas e ele recebe o nome de plano cartesiano. Nessa representação, os pares ordenados são associados a pontos. Então, eu tenho esse ponto aqui, né, que na abscissa ele vale quanto? Ele vale 3. A abscissa vale 3. E vocês vão observar o seguinte, que eu sempre vou colocar o primeiro valor é o da abscissa. O segundo é da ordenada, no caso aqui é 4. Então, esse ponto tem ordenada, tem abscissa 3 e ordenada 4. Então, o ponto P tem as coordenadas 3 e 4. Ok? Bom, então aqui eu fiz essa representação para vocês, observe, né? Que naquele ponto eu tenho 3 é a abscissa do ponto, 4 é a ordenada do ponto e 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Então eu localizo um ponto no plano cartesiano e determino as coordenadas dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos representar no plano cartesiano os pontos cujas ordenadas são ponto A. As coordenadas são 1 e 2, ou seja, a abscissa é 1 e a ordenada é 2. Então, o ponto A está aqui, ó. A abscissa é 1 e a ordenada é 2. Então, esse ponto A tem coordenadas 1 e 2. O ponto B tem coordenadas menos 2 e menos 3. Então, menos 2 para a abscissa, sempre, lembrando, a primeira é a abscissa, a segunda é a ordenada. Então, teremos menos 2, passando aqui nesse ponto, menos 2, e passando na ordenada menos 3, onde elas se encontram aqui nesse ponto. Então, o ponto B tem essas coordenadas. E aí o mesmo vale para os demais pontos, né? C, D, E, ok? Agora, considere a situação a seguir. Emília comprou uma caneta e 2 lápis por R$10. Se indicarmos por X o preço em real da caneta e Y o preço em real de um lápis, teremos X, que é o preço da caneta, mais 2 vezes Y, Y é o preço de cada lápis, né? Então, X mais 2Y é igual a 10. Veja que temos uma equação do primeiro grau e temos duas incógnitas. Então, denominamos a equação do primeiro grau com duas incógnitas, no caso, para ordenado x e y, aquela que pode ser reduzida à forma ax mais by é igual a c, onde a, b e c são números reais. E a e b não poderão ser nulos, tá? Se algum desses dois aqui, tanto a quanto b, for nulo, aí nós não teremos duas incógnitas, nesse caso aqui, tá? Ax mais by igual a c. Então, ó, uma equação com duas incógnitas, tem infinitas soluções. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha só. X mais 2y é igual a 16. Tem como solução, essa equação tem como solução infinitos pares ordenados. Então, veja alguns exemplos aqui, ó. Eu coloquei aqui alguns para vocês. Ó, esse par ordenado 0 e 8, ele é a solução dessa equação. Porque se você colocar 0, lembrando que a primeira sempre é a abscissa, ou seja, é o x, e a segunda é o y. Então, veja, 0 mais 2 vezes 8 é 16, verdade? Vejam que resolve. 2 e 7. 2 mais 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14. 2 mais 14, 16. 4 e 6, vejam, 4 mais 2 vezes 6 é igual a 16, né? 2 vezes 6 é 12,
mais 4, 16. Vejam que todos esses pares aqui, ó, satisfazem a essa sentença, ok? Então veja que, só reafirmando, que uma equação com duas incógnitas tem infinitas soluções. Tem vários pares ordenados que satisfazem a essa sentença. Fazendo aqui alguns exercícios, eu não vou fazer todos, vou localizar alguns pontos aqui. O ponto A, né? Primeiro, trace duas retas numéricas perpendiculares entre si, determinando um plano cartesiano. Em seguida, represente os pontos cujos pares ordenados são 3 e 3, menos 2 e 2. Vamos localizar o ponto A. 3 na abscissa e 3 na ordenada. Está aqui o ponto A. Então, aqui vai ficar o ponto A. O ponto B, menos 2 e 2. Menos 2 para a abscissa e 2 para a ordenada. Então, aqui, ó. Eles vão se encontrar aqui, ó. Então, tá aqui o ponto B. E o ponto C, 0, 0, que é a origem dos eixos. Ok? E aí, do ponto D e o ponto E, você conclua aí na sua casa, ok? Exercício número 2. Escreva uma equação que represente cada uma das situações a seguir. O perímetro de um retângulo com medidas x e y é 48. Então, uma medida é o comprimento, a outra é a altura. Então, a gente vai dizer que se o perímetro é a soma de todos os lados, então vou colocar aqui um retângulo para esboçar esse probleminha, né? O probleminha número 2. Então, veja. Vou chamar x e y são as... Então, se aqui é x, é um retângulo, né? Retângulo é figura com 4 ângulos retos. Então, os lados opostos são congruentes. Então, aqui é x, aqui é y e aqui é y. O perímetro é a soma de todos os lados que contornam a figura. Então, 2x mais 2y é igual a 48, como eu informei lá no enunciado da questão, né? O comprimento de um retângulo excede a sua largura em 9 centímetros. Então, para representar isso aí, nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar outro retângulo aqui, né? Para a letra B. Vou colocar aqui embaixo. O comprimento posso chamar de x. E a altura de y, né? Então, podemos escrever que x mais x menos 9 é igual a y, né? Porque se ele excede, ou também posso escrever que x é igual a y mais 9. Tudo bem? Determine o par ordenado que é a solução da equação. 2x mais 5y é igual a 43, sabendo que a abscissa é 4. Então, o par ordenado, primeiro vem a abscissa, então a abscissa é 4. E a outra é o y, que eu não sei qual é. Então, na equação, eu tenho o valor de x. Então, 2x mais 5y é igual a 43. Então, 2 vezes 4 mais 5 vezes y é igual a 43. Então, 2 vezes 4 é 8, mais 5y é igual a 43. 5y é igual a 43 menos 8. 43 menos 8 é igual a 35. Então, 5y é igual a 35. Então, y é igual a 35 dividido por 5, que é igual a 7. Ok? Logo, y é igual a 7. Ok, pessoal? Por hoje é só, gente. Um forte abraço e fiquem com Deus.